Boa noite, estamos aqui para mais uma leitura do livro Nosso Lar, escrito por André Luiz e o médium Chico Xavier, capítulo 4. O médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família, que ficara tão distante. Numerosas interrogações paravam minha mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas eu não consegui e concluí que, sem a cooperação magnética, atentem isso, amigos, cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou o meu estado geral. Ocorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro que vinha junto. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permitia sereno, senti que singular assombro de revolta me borbulhava o íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei, melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e este, por sua vez, de algumas leviandades do meu irmão, no campo da sífilis. Vejam bem, então o câncer é um derivado. Esse câncer, ele foi agravado em função do comportamento do André. Seguindo com a explicação do médico, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, os quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, ele continuou. Já observou, meu amigo, que o seu fígado foi maltratado pela própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo das dádivas sagradas? Singular desapontamento invadia meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho, que não consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído a causa de excessos de alimentação em bebidas alcoólicas,
aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontaram tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha alma de homem, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo no espírito. Me dilacerava o desejo de reação, doía-me de vergonha, e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado, e infeliz pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconhecia a extensão das minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante a minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da existência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, a tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. O que nós observamos nesse capítulo? Primeiro, a cooperação magnética. Todos nós podemos exercer esse dom. Todas as pessoas podem dar passe. Todas as pessoas que amam o seu semelhante podem ser capazes dessa doação fluídica, que pode ser pessoal, sua, magnética, como pode ser também mediada por espíritos mais elevados, que vêm cooperar nesse passe. Então, o passe pode ser espírita e magnético. Só um ou só outro. Então, vamos estudar o assunto. Se vocês quiserem, eu posso cooperar com algum material. Vemos que as técnicas de passe magnético é constantemente aplicada nos pacientes do nosso lar, como terapia de cura e reconforto de energias. Nas obras de Kardec, as referências ao magnetismo estão amplamente relatadas e devem ser estudadas por todos. Segundo, o câncer. O que nós entendemos com as explicações? Entendemos aqui que a raiz da doença são nossos sentimentos, que desencadeiam a desorganização celular no corpo físico. Nossa tendência é culpar agressões alimentares ou ambientais para o câncer. Mas a fonte primeira está dentro de cada um de nós. Ou seja, um alimento equivocado, uma poluição, uma coisa desse tipo pode agravar o caso.
Mas a raiz do problema está sempre dentro de cada um de nós. São os nossos pensamentos, nossas ações negativas que fazem com que essa semente venha a brotar. E os característicos ambientais vêm a agravar. Então, podem ser motivos também de encarnações anteriores, que deixaram marcas no nosso perispírito, e estas se manifestam estimuladas por nosso estado mental e espiritual. Culpas, mágoas, invejas, raivas e tantos outros sentimentos negativos servem de sustentação para as doenças. Esses comportamentos nós trouxemos de vidas passadas. Então, a gente tem que estar em constante vontade de se aprimorar. Não é fácil nos mantermos em equilíbrio, mas deve ser uma meta a ser atingida, mesmo que leve várias encarnações. Um balanço do nosso dia na hora de dormir pode ser uma ajuda. Nos corrigir e tentar sermos melhores no dia seguinte, e quem sabe até lhe pedir desculpas para alguém que ofendemos. E ainda, entender a ofensa que nós recebemos de alguém, porque a gente tem que entender que a gente também ofende os outros. Então, se a gente for mais delicado nisso, se a gente entender o próximo, isso também vai nos ajudar. Afinal, nós erramos o tempo todo e gostamos de ser perdoados. Vamos tentar ser mais compreensivo com as pessoas. Isso vai ser bom para a nossa saúde e bem-estar e nós seremos beneficiados. Vamos tentar encarar os outros e a nós mesmos da forma como Clarencio disse. Tratar a situação de André, não culparam, entenderam, pois todos vivemos dias de menos sabedoria. O resgate do André graças à prece. Esse é outro tópico importante. Nesse parágrafo, Clarencio diz que foi em socorro de André a pedido de alguém, aqui ele não diz quem, que se importava com ele. As lágrimas do André chegavam a essas pessoas, em plano mais alto ainda. O que temos aqui é o mais importante do que nos parece. O pensamento atravessa distâncias em frações de segundos. É a mesma rota da prece. Tudo que nós pensamos e sentimos é irradiado em direção de quem nós projetamos os pensamentos. Então, assim como as nossas preces chegam aos nossos protetores, nossos pensamentos menos dignos também chegam às pessoas a quem nós os dirigimos, afetando essas pessoas. Isso é muito sério. Temos que nos atentar para evitar esse tipo de atitude. Precisamos entender que o que pensamos, positivo ou negativo, se irradia e atinge as pessoas. A massa de pensamentos forma a atmosfera mental do lugar onde a gente está. Vocês já perceberam que às vezes a gente vai na casa de alguém e se diz, nossa, que energia boa que tem aqui? Ou então, nossa, que energia difícil. O que é isso? É o campo de energia do lugar onde a gente está. Aí entendemos que quando nos reunimos em grupo com determinada intenção, esses pensamentos se potencializam e ganham força, positiva ou negativa, orando ou maldizendo. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso. A energia mental é fonte construtiva ou destrutiva. Há muitas ações que poderíamos tratar nesse tema, mas creio que deixei a ideia. Precisamos meditar mais a respeito e sermos mais responsáveis por nossos pensamentos. Quem sabe um dia nos encontramos para debater esse tema pessoalmente, certo? A gente combina. Recomendo em Kardec a leitura do Livro dos Espíritos, o capítulo Prece, questão 658 e seguintes. Ok, meus amigos? Aqui eu trouxe um link do Poder do Pensamento. Eu vou deixar na área de comentários. Ok? Até a próxima!